Fala galera, e aí, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. Vamos falar hoje sobre um assunto interessante, né? As crianças, principalmente adolescentes, jovens, todo mundo gosta. Arborismo. Quem nunca subiu em pé de árvore quando criança, quando adolescente? Não é isso? Então nós vamos falar sobre arborismo, que também é, ou chama de arborismo também. O que é isso? Vamos entender o que é o arborismo ou arborismo, né? Convém previamente que se trate de um âmbito dos conceitos para evitar confusão, porque a gente tem que entender o que é arborismo, o que é arborismo. Então, arborismo é a prática de escalada em árvores. Então, quando você ouve falar arborismo, é a prática de escaladas em árvores. E arborismo? Arborismo são pessoas que fazem trilhas instaladas em árvores. Ou seja, utiliza as árvores, né? E faz tipo. Existe aquelas pontezinhas, naquelas pontes, aquelas coisas, diversos tipos de obstáculos, não apenas as pontes, mas vários outros tipos de obstáculos. Que nesse caso as árvores elas servem apenas para como torre para suporte, com equipamentos fixos, né? Que não são retirados, né? Apenas são melhorados os equipamentos, que são trocados os equipamentos que são danificados. Os que são danificados são é, recolocados outros no lugar. Então são utilizadas em atividades lúdicas, né, principalmente as crianças, adolescentes, tudo gosta, esportivas e turísticas. Eu mesmo eu fiz um arborismo uma vez que eu fui lá numa região chamada lá de Itacaré, só que eu fui lá na tirolesa, que também é considerada arborismo. Assim, o termo arborismo, né, em sua essência, refere-se à escalada no elemento vivo, no caso a árvore, que é o ponto central de toda atividade. E pode ser reutilizada, portanto, portando os equipamentos ou não. Entende-se nesse caso que, se utilizados, né, equipamentos, estes são portáteis e não ficam na árvore por mais de algumas horas, né, durante sua utilização. Então, o arborismo tem essa questão diferenciada do arborismo. Porque o arborismo, mesmo que você utilize equipamento, o equipamento ele não fica fixo na árvore. Ele é colocado na árvore, né? Você sobe na árvore, faz a sua escalada, algo assim, e depois esse equipamento ele é retirado da árvore. Então são coisas diferentes. Então o arborismo é essencialmente uma atividade preservadora, né, das árvores e da natureza. É comumente utilizada por pesquisadores, por coletores de sementes, são pessoas que sobem nas árvores para coletar sementes lá do topo, né, da parte alta, da copa das árvores, aquelas árvores que dão semente bem lá na copa da árvore. Principalmente coletar sementes de árvores nativas e também por apreciadores da natureza em suas atividades esportivas de lazer em meio à mata. Muitas pessoas gostam de subir árvores, né, em momentos de lazer para apreciar a beleza lá do alto em uma mata, em uma floresta, né, que aí vai observar melhor. Então, isso é considerado arborismo. Nós quando éramos crianças, né, muitas crianças subiam em árvores sem equipamento, sem nada, caía de árvore, descia, mas isso aí é outra história, né? Criança tem dessas coisas. E o arborismo? Então, o arborismo, por sua vez, é um esporte, né, é considerado uma atividade física radical, que consiste na travessia entre plataformas montada no alto das árvores, ultrapassando diferentes tipos de obstáculos, como escaladas, pontes suspensas, né, tirolesas, entre outras, utilizadas no turismo, lazer e recreação. Então, por se tratar de um neologismo tão recente, então não existem muitas palavras, muitas coisas que venham representar essas duas modalidades, que na verdade é super interessante porque
porque ela mostra também, ela tem uma essência, o arborismo, uma essência da preservação da natureza. A partir do momento que se utiliza das árvores vivas, né? Na maioria das vezes são árvores vivas. Então, assim, não tem a necessidade de estar cortando a árvore para fazer as atividades. Em um caso ou outro, quando as árvores não são tão próximas, que aí é necessário trazer madeira de outro lugar para poder fazer o planejamento das estruturas. Mas na maioria das vezes as estruturas elas são fixadas nas próprias árvores, né, do meio do mato. Então, agora quando a gente analisa algumas situações que a gente tiver num espaço um espaço aberto em que não tem árvore e que você quiser fazer esse tipo de arborismo, né, arvorismo, se você quiser fazer essa atividade, né, pode estar fazendo essa atividade parecida, porém você tem que estar trazendo as madeiras de fora, de outro lugar, para estar montando o circuito, né? E aí vale a pena registrar, né, que o termo arvorismo no Brasil ele foi trazido por um francês que era praticante de esporte e com conhecimento limitado na língua portuguesa. Não tinha muito conhecimento na língua portuguesa, mas mesmo assim ele veio para o Brasil e acabou disseminando no Brasil o arvorismo, né? Então é interessante por conta da natureza que existe no Brasil. Alguns defensores da possibilidade dupla do termo, né? Então o termo afirmam que a palavra árvore ela vem da palavra latina arbor, que é a mesma coisa que arboris, com i, arboris. Da palavra já portuguesa, árvore, né? Eles fizeram derivados da palavra arvorecer, arvorescência, arvorescente. Só que para a formação de outras palavras chamadas eruditas. Então é interessante. Então, se buscar raiz latina, né, e se formaram palavras de um argumento inquestionável, uma vez que alguns dicionários não apresentam os exemplos criados, citados com a letra V. Então, arborismo, né, e não arvorismo, apesar de que existe a questão, a ligação, relação direta com a árvore. Mas mesmo assim ainda tem. Existe no Brasil uma associação chamada ABETA, que é a Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Se refere a atividades como arvorismo, né? Existe também existe a norma da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, o arvorismo e o arborismo eles não são praticados de forma aleatória, de qualquer jeito. Não é eu chegar, querer montar uma estrutura de arvorismo sem ter noção do que estou fazendo, apenas por achar bonito, interessante. Não, não existe isso. Na verdade, você tem que comprar equipamentos e esses equipamentos têm que ter o aval exatamente da ABNT. ABNT. Por quê? Porque existe segurança. As pessoas que praticam necessitam de segurança porque ali elas ficam numa área muito suspensa, muito alta, e corre o risco de acontecer acidente. Então é necessário, é importante que a gente possa estar seguindo as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que a gente possa estar praticando o evento, uma atividade, com segurança. Que segurança ela é super importante em qualquer atividade. Qualquer tipo de atividade a gente tem que prezar pela segurança. Então o arborismo também, o arvorismo é necessário que tenha a segurança. Eu já subi em muitas árvores. Quando eu era menor, eu subia em árvores de pé de caju. Vocês conhecem caju? Então, eu subia em pé de caju quando
Eu ia catar caju lá na praia de Guaibim, e aí muitas vezes eu caía, porque a gente não tinha essa noção de segurança. Mas quando a gente vai praticar um esporte, é necessário que se observe a questão da segurança. Então, por isso que existem esses órgãos fiscalizadores para exatamente inibir qualquer tipo de situação aleatória. Então, as pessoas elas devem ser obrigadas a procurar fazer dentro das normas de segurança para evitar o pior. Então, o arborismo ele consiste em realizar percursos no meio das árvores, como eu tinha falado, né? Geralmente se passa nas alturas, passando-se por diversos obstáculos e dificuldades. Então é interessante, é uma atividade emocionante. Para quem nunca fez, para quem nunca praticou, nunca teve oportunidade de fazer o arborismo, é algo muito interessante, porém necessário fazer com extrema segurança, porque diferente do que o povo fala em relação aos gatos, que o gato tem 7 vidas, nós só temos uma vida. E por ter essa vida a gente tem que conservar. E eu hoje eu procuro conservar, apesar de quando eu era mais novo fazia as aventuras, mas é importante estar conservando. E o arborismo ele é algo interessante, é uma atividade física de aventura, é, utilizado dentro dos planos da educação física, então não é algo, um assunto qualquer, é um assunto bastante discutido no âmbito da educação e utilizado muito, né, no momento de lazer, no momento de turismo, essas questões. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o arborismo e o arborismo, né, que a gente não tem como separar os dois. Então, se vocês gostaram, deixa o like aí e se inscreve no canal se você não for inscrito. Não custa nada. Vai aí e deixa aquele like. Valeu. Até mais.